No mês de outubro, países do mundo inteiro se vestem de rosa para chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre as mulheres, esse é o tipo de câncer mais comum e é responsável por 25% dos novos casos a cada ano. Só em 2013, mais de 14 mil mulheres perderam a vida aqui no Brasil por causa dessa doença. E no clima do Outubro Rosa, o câncer de mama é o assunto que vamos abordar num bate-papo com um oncologista. Mas o Viva Saúde de hoje tem muito mais para você. Você já ouviu falar em cone chinês? A repórter Kátia Pinheiro foi conhecer de perto essa técnica milenar que ajuda no tratamento do ouvido e vias respiratórias. No Sua Saúde de hoje vamos conhecer o STEP, uma modalidade ideal para quem quer entrar em forma, além de ajudar na coordenação motora. Ainda tem o quadro Vida Saudável, mostrando os benefícios da cenoura. Tudo isso é o que você confere a partir de agora no Viva Saúde. Passei por 16 quimioterapias e tomei 28 aplicações de radioterapia. Pensei que ia morrer mesmo. Ainda tem aquela história de querer morrer. Ao fazer o autoexame dos seios, Gisele descobriu que tinha câncer de mama. A confirmação veio através do ultrassom e da mamografia. A primeira reação foi de desespero. O tumor já estava com 3,5 cm de diâmetro. Eu pensei logo em uma coisa estranha. Como eu já conhecia, já tenho um certo conhecimento, aí eu disse, isso tem alguma coisa errada. Aí parti logo para fazer os exames de ultrassonografia e mamografia. Na ultrassom já acusou um nódulo de 3 centímetros. Aí fiz a mamografia, que também acusou mais 2 linfonodos. O momento mais difícil foi quando a doutora me disse que realmente era um CA de mama, mas que era um dos mais simples e que eu chegar a ver meus netos ainda. Ela chegou a pensar em desistir do tratamento, que durou quase um ano, e só conseguiu passar pela retirada completa do seio, além das sessões de químio e radioterapia, com o apoio da família. Com muita força, dos meus familiares, que nunca me deixaram sozinho, sempre ia para a quimioterapia comigo. E assim, eu acho que também a questão do seu humor. Eu sempre fui uma pessoa muito para cima, muito alegre. Tive muita vontade de desistir. Teve um dia que eu tive muita vontade de desistir. Eu disse, eu vou morrer mesmo. Para que eu estar tomando isso, sofrendo? Mas aí, às vezes, eu começava a orar, pedir ao Senhor que me ajudasse, me tirasse daquilo. E o Senhor vinha com a palavra maravilhosa para mim, ia me acalmando e eu fui passando. Eu não podia desistir. Para quem está enfrentando o câncer de mama, Gisele tem um conselho. Que sejam corajosas e fortes e que isso passa. Isso tudo passa. Se toquem, não tenham medo. Casos como esse que a gente acabou de conferir devem se repetir em milhares de lares brasileiros. O Instituto Nacional do Câncer estima que surjam nesse ano cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama aqui no país. Então, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Igor Lemos, que é oncologista. Doutor, primeiro, seja bem-vindo ao Viva Saúde. Obrigado. É um prazer nesse mês de outubro, que se repete anualmente a campanha do Outubro Rosa, conversar sobre esse tema, um tema extremamente relevante e naturalmente nós não conseguimos esgotar todos os assuntos relacionados a câncer de mama, mas é importante que ano a ano estejamos revisitando o problema a fim de que a população de uma maneira geral esteja bem esclarecida acerca do tema, do assunto de uma forma geral. Doutor, não é por acaso que essa campanha, como o senhor falou, é anual, né? Ou seja, o mundo inteiro se veste de rosa para tentar conscientizar. Porque é um caso muito frequente, ou seja, essa doença é muito frequente, especialmente entre as mulheres, né? Entre as mulheres, excluindo os cânceres de pele, do tipo não melanoma, é o câncer mais comum no sexo feminino.
No mundo afora, isso é praticamente unânime. No Brasil também é o câncer mais incidente no sexo feminino. Esse tipo de câncer pode também afetar os homens, né? Só que é mais raro. Bastante, né? O câncer de mama ele está presente no sexo masculino também, mas é bem mais raro, tá? Mas é algo que também deve ser discutido, também deve ser orientado à população masculina sobre os riscos eventuais de câncer de mama, mesmo em pacientes do sexo masculino. Por que essa doença vem se tornando tão frequente entre as mulheres? Então, os fatores de risco relacionados ao câncer de mama, alguns deles são bem conhecidos, outros ainda não, existem algumas situações ainda muito obscuras, mas é uma doença também muito relacionada ao envelhecimento, tá? Então, cada vez mais a nossa população está ficando mais idosa, os casos vêm sendo descobertos de maneira mais precoce, as campanhas de conscientização elas têm esse grande mérito de trazer a luz sobre esse tema. Então, o aumento dessa incidência que nós vemos ano a ano, ele é real, pela própria eficácia terapêutica, pela própria eficácia dos métodos de detecção precoce. Nós temos hoje uma quantidade muito maior de mulheres, pacientes de uma forma geral, mas principalmente mulheres, vivendo com câncer de mama, sejam tratadas e potencialmente curadas por câncer de mama, ou mesmo convivendo com a doença na sua forma incurável. Então isso dá uma ideia de que nós temos efetivamente muito mais casos, e realmente isso é real, não é só uma impressão. A prevalência da doença, ela se torna cada vez maior. Tem essa questão da hereditariedade também, ou seja, quem já tem casos na família, isso também pode ser que no futuro a filha, né, que a mãe já teve, pode também ter. Esse é um fator também determinante. A hereditariedade é um fator de risco importante dentro do câncer de mama, mas importante que seja dito, isso é um mito não só relacionado a câncer de mama, contra outros tipos de câncer também. A imensa maioria dos casos de câncer são esporádicos, não são casos hereditários. Obviamente que existem populações específicas que têm casos de câncer de mama hereditários, então que passam genes problemáticos, predisponentes a câncer de mama, passam de mãe para filha, de pai para filhos, mas a imensa maioria dos casos é realmente esporádica, é relacionado ao processo do envelhecimento, a hábitos e costumes, a fatores de risco adquiridos no decorrer de toda uma vida. O senhor citou aí os fatores de risco, quais seriam os principais? Essa questão da alimentação contribui também? Quais seriam os principais? Sim. Muito mais do que um alimento específico, a obesidade é um grande fator de risco. Tá? Então, pacientes obesas têm um risco de desenvolver câncer de mama bem maior do que a população normal. E aquelas pacientes já tratadas por câncer de mama também têm um risco maior de recorrência da doença se elas se mantêm obesas ou se eventualmente entram em uma situação de obesidade no decorrer do acompanhamento. Tá? Então, a obesidade é um fator de risco, tabagismo é um fator de risco importante, sedentarismo é um fator de risco importante, o etilismo é um fator de risco muito relativo, não é tão importante quanto em outros tipos de câncer, mas ainda assim eventualmente pode ser. A história familiar, né, é um fator de risco que deve se levar em consideração, mas de uma maneira geral, esses são os fatores de risco modificáveis. Os fatores de risco inatos, relacionados à própria fisiologia, biologia da mulher, estão relacionados a uma menarca mais precoce, ou seja, o início da vida reprodutiva de maneira mais precoce, do ciclo reprodutivo, ciclo menstrual, a menopausa tardia, né? Então menopausa após os 55, próximo aos 60 anos de idade, ou seja, um período de tempo em que a mulher menstrua de forma cíclica maior, uma exposição maior aos ciclos menstruais. Também a nuliparidade, ou seja, as mulheres que não têm gestação no decorrer da vida, tudo isso são fatores de risco relacionados a câncer de mama. Doutor, então já entrando agora no Outubro Rosa, essa campanha tem um foco na questão do diagnóstico precoce, não é isso? Qual a importância, né? Porque a gente briga tanto, assim, tá sempre batendo nessa tecla
de que as mulheres têm que, enfim, fazer esse diagnóstico? O que buscamos em câncer de mama é muito mais diagnóstico precoce do que prevenção propriamente dita. Então é importante dizer que a mamografia anual, a ultrassonografia anual, elas não previnem o surgimento da doença. A doença ela vai surgir, se tiver de surgir, independente de você fazer o exame. O grande objetivo, o grande mérito desse acompanhamento mais a miúde, mais próximo das pacientes, é justamente nós detectarmos a doença de forma mais precoce, o mais cedo possível, tá? Que é um cenário em que a doença vai ser absolutamente tratável, na imensa maioria dos casos curável, tá? Com o mínimo de mutilação possível, com o mínimo de tratamento possível relacionado ao câncer de mama. Então, muitas vezes são pacientes que não precisam fazer quimioterapia depois, não precisam fazer radioterapia depois, a depender do quão precoce a doença foi detectada. Inclusive, a mulher tem já essa preocupação com a estética, porque quando é descoberto, tem a possibilidade da retirada da mama, né, a mastectomia. Então, ou seja, essa questão de se descobrir mais cedo, então isso pode até evitar ela passar por esse processo. Sim, sem dúvida. Câncer de mama não é sinônimo de mastectomia, tá? Muito pelo contrário. Hoje, cada vez mais, com diagnósticos mais precoces, a tendência são de tratamentos mais preservadores da mama, tá? Então, obviamente que precisa se retirar uma parte da mama que está comprometida, mas não raramente o mastologista, que é o profissional responsável, o especialista médico responsável por isso, ele consegue preservar a mama com resultados estéticos extremamente satisfatórios. Doutor, a partir de que momento a mulher deve ter essa preocupação, tem que começar a se cuidar, se tocar, procurar um médico? Na realidade, o acompanhamento médico, ginecológico com mastologista, ele deve ser feito de forma cada vez mais precoce, né? Então, a partir do momento em que há puberdade, no caso das mulheres, elas devem ter o seu ginecologista para acompanhamento, e faz parte do acompanhamento ginecológico o exame físico e o exame anual das mamas. Em relação especificamente aos exames de imagem, a mamografia ela é um exame que antes dos 35 anos ela tem uma limitação técnica muito grande, porque antes dos 35 anos a mama ela é muito densa, tá? Ela tem pouca gordura e ela tem muita glândula mamária, então isso dificulta a análise do exame. Então, antes dos 35 anos, a ultrassonografia como método de rastreamento é um método mais indicado, caso haja alguma suspeita vista, seja no autoexame ou seja no exame feito pelo médico assistente da paciente. Após os 35 anos, aí a mamografia ela tem muito menos limitações técnicas e consegue ser executada com menos riscos de exames falsos positivos ou falsos negativos. Há quem diga que uma pancada que uma mulher sofra no seio, que isso pode gerar um tumor. Isso é verdade ou é mito? Não é verdade. O câncer de mama ele surge na glândula ou no ducto mamário, tá? Isso não tem relação específica com uma pancada. Em muitos casos o que acontece é que na realidade o tumor existe, ele não foi palpado pela paciente, não foi observado pela paciente ou pelo seu companheiro, e na realidade aquela pancada faz com que uma eventual lesão nodular pré-existente chame a atenção, e ela se palpando, ela percebendo pelo estímulo da dor, ela termine detectando a doença, né? É importante dizer que câncer de mama não dói, então não se espere uma dor relacionada ao câncer de mama, né? A gente só vai ter dor por câncer de mama em estágios extremamente avançados da doença. Amamentar ajuda a prevenir o câncer de mama? Sim. A amamentação é um dos fatores protetores para o câncer de mama, é um estímulo ao ducto mamário, é um estímulo à glândula mamária de uma forma geral. Lembrando que a mama é um órgão glandular, né, cuja função primordial é a amamentação, tá? Então, como todo órgão, deve exercer sua função, e isso sim exerce um efeito protetor em relação ao câncer. Anticoncepcionais ajudam a prevenir o câncer de mama? O que se sabe hoje é que não é um fator de risco importante, tá? Não se deve desencorajar o uso de anticoncepcionais orais, especificamente em relação a aumentar o risco para câncer de mama. Não é esse o ponto. Mais uma vez, deve-se discutir caso a caso com o seu ginecologista riscos e benefícios de todos os métodos de reposição hormonal, mas não é um fator de risco importante, não.
Doutor Igor, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica, um conselho, né, especialmente para as mulheres, em relação ao câncer de mama. Você tem como a gente aconselhar? Qual o recado que o senhor passaria para elas? As recomendações que se tem no Outubro Rosa são aquelas que devem ser levadas em consideração no decorrer de todo o resto do ano, não é só no mês de outubro, tá? Então, as grandes recomendações realmente dizem respeito à detecção precoce. Então, fazer o autoexame, isso é fundamental, que a mulher faça o autoexame pelo menos uma vez ao mês, se inspecionar sua mama, fazer o exame físico das mamas e também ter consultas médicas periódicas com o seu médico assistente. No caso especificamente do câncer de mama, isso é feito primordialmente pelo ginecologista ou pela mastologista da paciente. Isso também é fundamental, tá? Não é porque você fez uma mamografia esse ano, está tudo ok. Se aparecer um nódulo, se aparecer uma área suspeita, procure o seu mastologista. Hoje a gente tem um cenário em que os tumores de mama em seus estágios mais precoces, eles têm 80%, 90% de perspectiva de cura. Tá? Então é uma doença absolutamente curável. Já foi-se o tempo em que câncer era uma doença estigmatizante, era sinônimo de morte. Que era uma sentença Hoje, não, de morte. Não, muito pelo contrário. Existem tratamentos muitas vezes não tão invasivos, não tão penosos, que estão muito relacionados à detecção precoce da doença. E vamos ter hábitos de vida saudáveis, tá? Não existe a pedra mágica, não existe o pote mágico de se evitar câncer. O que existe é uma condução de vida o mais saudável possível, com rotina de atividade física, com alimentação regrada, uma alimentação correta. Também não existe um alimento vilão e um alimento bonzinho. O que se tem realmente é o senso comum do que é uma alimentação saudável, né? Uma alimentação de pouco volume, de pouca ingesta calórica, rica em fibras, rica em vegetais, rica em frutas e com um pouco menos de gordura animal, principalmente. Tá? Então, isso de uma maneira geral é a recomendação. Ok, doutor Igor, muito obrigado aqui por sua participação e agradeço. Falando desse assunto aí que é tão importante, né? Sem dúvida. Ok, doutor, muito obrigado. Bom, e você que está aí assistindo, não saia daí, porque no próximo bloco a gente muda um pouquinho de assunto no Viva Saúde, tem um quadro Vida Alternativa, Sua Saúde, enfim, tem muito mais para você que eu te espero daqui a pouquinho.